E aí, calorada, tudo bem? Bom, na quarta-feira passada, a Bárbara me passou uma lista de exercícios que a Dioné queria que vocês fizessem. Eu tentei fazer na monitoria, mas infelizmente era alguns exercícios envolviam ciclos aromáticos, envolvia a ressonância, as formas canônicas de ciclos aromáticos. Isso é uma coisa que vocês só vão aprender em QO2, quiçá em heterocíclicos. Então, ah, eu não entendi porque ela passou, mas eu acho que, sei lá, o método dela deve estar certo, porque se vocês conseguirem fazer isso, cara, vocês vão conseguir fazer tudo de ressonância. Tudo. Eu não lembrava como fazer na hora, eu acho que eu confundi mais do que ajudei, mas eu dei uma revisada no material de QO2 e agora eu tô confiante que eu consigo fazer vocês entenderem, tá bom? Eu vou fazer uma aula mais prática, eu vou mostrar como eu resolvo todas as fases e eu espero que vocês possam fazer em casa também. Eu vou listar uma série de regras, como se fosse se eu fosse um aluno de QO1 e eu quisesse fazer, eu ia seguir essas regras e vou falar quais são elas. Mas primeiro eu quero falar um pouquinho de ressonância. Ressonância, você deve lembrar do Zeke, é quando você tem a estabilização de uma carga negativa ou de uma carga positiva através da formação de formas canônicas pelo movimento livre de elétrons em um sistema conjugado, tá bom? Aqui essa molécula ela é um monstro, né? Ela é um bicho de 7 cabeças, porque uma carga negativa, uma carga positiva, uma dupla, um anel aromático e um sistema conjugado como um todo. Mas se a gente for com calma, não é tão difícil. Eu escolhi ela porque ela é mais difícil, mas mesmo assim não é tão difícil. Vocês vão ver por quê. Bom, a primeira coisa que você faz, depois que você desenhou essa molécula, e você quer saber todas as formas canônicas dela, você vai olhar aqui, você vai olhar para as cargas, a dupla e as duplas. A primeira prioridade é a carga negativa. Como você faria para estabilizar essa carga negativa? Bom, um dos métodos é jogar ela para uma das ligações vizinhas, seja essa ou essa. Mas nesse caso a gente vê que a gente não pode fazer isso. Por quê? Se a gente fizer uma dupla aqui, a gente vai ter nitrogênio pentavalente, não existe, correto? Se a gente jogar a dupla aqui, a gente vai ter nitrogênio pentavalente, ó, também não existe. Se a gente jogar a dupla aqui, nitrogênio pentavalente, carbono trivalente, não, já era. Então a gente não pode, infelizmente a gente não pode começar pela carga negativa. A regra diz o seguinte: carga negativa pula para a ligação vizinha ou átomo vizinho. Nenhuma ligação, nenhum átomo aceita essa carga negativa. Então a gente parte para o segundo item na lista de prioridade, que nesse caso é o nitrogênio. Por quê? Porque tem uma carga positiva. Como que a gente estabilizaria essa carga positiva? Bom, não estabilizar, correto? Mas tentar dividir ela com outra molécula, desculpa, com outro átomo. Bom, a gente pode tentar dividir ela com esse átomo, fazendo uma tripla, só que você já sabe, né? Nitrogênio pentavalente. Aqui é a mesma coisa, a gente não pode dividir através da formação de duplas. Mas se a gente, por exemplo, pegar essa dupla aqui, ela tem um orbital π que está mais ou menos livre, ela é vizinha direta do nitrogênio, correto? Essa dupla aqui ela é vizinha desse nitrogênio. Então ela tem toda a liberdade do orbital π, dos elétrons orbitais π, pularem daqui para cá. E quando isso acontecer, os elétrons dessa dupla seriam forçados por repulsão magnética a voltar para o oxigênio, formando esse sistema aqui, ó. Presta atenção. Espera só um segundo. Oh. Ai, tô apanhando pro... aqui. Bom, você percebe que ainda tem uma carga positiva, mas essa carga positiva ela está sendo mais estabilizada por essa dupla do que ela era por essa. Porque basicamente o oxigênio ele é muito eletronegativo, então ele polarizava um pouquinho esse tipo de interação. Então essa é a primeira forma canônica que a gente observa. Vocês perceberam que aconteceu algumas coisas aqui. A primeira coisa que aconteceu foi esse carbono ficou positivo. Por quê? Porque a dupla saiu dele e migrou para cá. E entrou um hidrogênio aqui. Não, desculpa, não entrou um hidrogênio, então ele ficou positivo. E ele é um carbocátion secundário.
Você vê que ele está ligado a 2 átomos de carbono, então ele é mais ou menos estável, ele está confortável nessa posição, porque os carbonos, através de efeitos de hiperconjugação, estabilizam essa carga positiva também. Então a energia do sistema melhorou um pouquinho, mas dá para melhorar ainda mais. Por exemplo, se a gente olhar aqui, a carga a dupla pulou daqui para cá, correto? O que impede essa dupla de pular daqui para cá, de forma a estabilizar essa carga positiva que a gente observa aqui? Só que quando isso aconteceu, você formou uma carga positiva aqui. Aqui é outra forma canônica, tá bom? Essa forma canônica, na verdade, eu diria até que ela é mais estável. Por quê? Porque a carga positiva aqui está sendo estabilizada por hiperconjugação, por carbocátion secundário. A carga positiva aqui está sendo estabilizada por essas interações aqui de efeitos indutivos, de efeitos de hiperconjugação também. Mas não acabou por aí. Essa carga, da mesma forma que aquela pulou para cá, essa aqui pode pular nessa direção, formando uma dupla aqui. Você tem que sempre pensar como que eu estabilizaria a carga negativa, a carga positiva, ou a carga negativa no caso. Só um segundo, gente. E você tem essa molécula aqui, que é um pouquinho menos estável, porque você tem todo esse tipo de carga concentrada num lado só da molécula. Quanto mais longe você deixar uma carga uma da outra, melhor. Quando são cargas iguais, porque tipo, esse nitrogênio aqui ele tem movimento livre, mais ou menos, é um pouco rígido por causa da dupla, mas essa parte de repulsão aqui vai ser um pouquinho forte, então não é ideal. Agora, por fim, como você estabilizaria essa carga? Muito simples, essa dupla aqui pode vir e falar oi, e veio pra cá, aconteceu isso, aí essa carga pode voltar, e o que a gente tem, basicamente, é a molécula inicial. Vocês perceberam como a dupla do oxigênio subiu no começo? Não é exatamente a molécula inicial, porque os... Não é sim, desculpa. Isso aqui tá... Tô viajando. Isso é sim a molécula inicial, esquece o que eu falei agora há pouco. Vocês perceberam como a dupla do oxigênio subiu e desceu? E como que essa dupla subiu pra cá, depois pulou pra cá, depois pra cá, por fim pra cá. Isso são essas formas, as 4 formas de canônicas que eu mostrei pra vocês, são todas a mesma molécula. Isso está acontecendo a todo tempo no equilíbrio. Essa dupla aqui, ela tá rodando, ela pula pra cá, pula pra cá, pula pra cá, pula pra cá. Então basicamente é isso, galera. Vocês têm que olhar sempre como que você pode estabilizar uma das cargas, como que você pode mover uma dupla para estabilizar uma carga positiva, ou descer uma dupla para estabilizar uma carga negativa, por exemplo. Você tem que sempre tentar dividir o máximo possível. Eu passei as formas canônicas mais importantes, acho que foram 4. Tem mais, cara, tem mais. Você pode fazer uma que tenha 3 cargas positivas e uma carga negativa. Se eu não precisar mexer em mais de uma dupla. Tem 12 formas canônicas dessa molécula. Eu posso mostrar elas para vocês agora. Só que eu tenho certeza que vocês não precisam saber as 12. Agora, se vocês quiserem saber, eu posso juntar com vocês e fazer as 12 na próxima monitoria. Não tem problema. Eu só não vou fazer agora porque eu quero que vocês prestem atenção e aprendam a fazer desse jeito, que é o jeito mais fácil, na minha opinião, que é o jeito menos confuso e mais fácil de eu explicar pela internet, né, inclusive. Mas a gente olhar aqui, nossa, quanta coisa. Vocês podem até ver, ó, essa forma canônica eu mostrei, essa eu mostrei, essa aqui eu mostrei, essa aqui eu também mostrei, essa aqui eu mostrei. Não, desculpa, essa eu não... essa é uma que eu não mostrei. Por quê? Você tem 2 cargas positivas, uma do lado da outra, cara. Isso é muito pouco estável. Mas é fácil de fazer. A única coisa que você tem que prestar atenção é que ele não considerou que a dupla desceria pra cá na hora que essa ligação viesse pra cá. Mesma coisa aqui, ó. 2 cargas positivas juntas, uma carga negativa e uma positiva. Se vocês conseguirem chegar sozinhos nessas formas canônicas, eu vou ficar muito feliz. Mas vocês não precisam, porque é muito difícil.
Quer dizer, não é difícil, né? Mas você tem que abstrair bastante, você tem que sentar, escrever, tentar começar de novo, é chato. Na monitoria que vem eu vou mostrar, se vocês quiserem, lógico, mas vocês podem, é só para ilustrar, ó, 12 formas canônicas, eu mostrei 4. As outras, ó, eu mostrei essa eu mostrei, mas eu falei que era instável, e realmente é. Essa aqui eu não mostrei porque ela é muito instável, ó, vocês podem ver muitas cargas. Enfim, o foco dessa aula era mostrar como que você procederia se você quisesse achar as formas canônicas de uma molécula. Eu espero que vocês tenham entendido. Só para revisar as regrinhas, que eu acho que é a parte mais importante. Começa sempre pela dupla, sempre tenta estabilizar, pela negativa, sempre tem que estabilizar formando uma dupla, se não aqui, se não aqui ou aqui. Se não der certo, vai para carga positiva, vê se algum vizinho pode ajudar, se esse vizinho pode ajudar, se esse pode. Sempre pensa nos vizinhos, tá, gente? E se por exemplo, se não tivesse nem positiva nem negativa, a gente olharia sempre a carga dupla daqui de cima, tá bom? A gente sempre olhar essa ligação dupla. Então, primeira ordem de prioridade, ligação negativa, carga negativa. Segunda ordem, carga positiva. Terceira, ligação dupla. Acho que agora eu vou mostrar para vocês como que faria se não tivesse nenhuma carga, tá bom? Então, vamos lá. Vou fingir que é isso. Bom, aqui não tem nenhuma carga, né? Nem positiva nem negativa. Mas você tem essa dupla. E o fato dessa dupla existir significa que você pode fazer o seguinte. Vocês entendem que esse elemento aqui, esse carbono, tem uma pseudocarga, uma carga residual positiva. Por quê? Porque ele sofre efeito indutivo desse oxigênio e desse. Então, como é mais ou menos positivo, é fácil a gente assumir que aconteceria a mesma coisa que aconteceu no outro, com essa dupla daqui pulando para cá e fazendo essa dupla subir, formando essa molécula aqui. E ao mesmo tempo, aqui ficaria positivo. Correto? Vocês entendem porque isso aconteceu, né? Agora é só fazer a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa. Estabilizar a carga positiva ou a carga negativa. Se a gente quiser estabilizar a carga negativa, essa carga vai descer e deslocar isso aqui para cá e voltar para a nossa molécula inicial. Mas não é isso que a gente quer, certo? A gente quer ver outras moléculas. Então, vamos lá. Vamos fingir que isso não aconteceu. Fingir que a gente ainda tem isso aqui. Bom, qual é o próximo passo? Qual é a próxima forma canônica? O que vai acontecer aqui? Essa carga positiva quer ser estabilizada. Se isso descer, vai voltar para onde estava antes. Então, o que vai acontecer é o seguinte. O vizinho dela, que é esse aqui, vai estabilizar ela, vai trocar de lugar. Então, vai pular para cá, formando uma dupla aqui. Uma ligação simples aqui. Uma ligação simples aqui. Um carbocátion estável aqui, formando essa estrutura, que é bem estável, né, gente? As cargas são bem separadas, está tranquilo, mas a gente pode continuar se a gente quiser, porque agora essa dupla é vizinho desse carbono. Então ela vem aqui, desce, aqui, como desceu ficou simples, aqui como está sozinho ficou carregado positivamente, e aqui voltou à forma neutra. Então, essa é a nossa última forma canônica. Por quê? O que vai acontecer agora? Vocês lembram muito bem, essa dupla pula para cá, formando isso, isso e isso. E agora, a gente pode estabilizar a carga positiva residual. Como? Com essa carga negativa, fazendo. E voltando para a molécula inicial. Bom, super tranquilo, né, gente? Mesma coisa, só que em vez de começar da carga, a gente começou da dupla. Porque não tinha carga, tá bom? Então é isso aí. Isso conclui
as duas moléculas que eu achei mais difícil, tem outras, mas é basicamente a mesma coisa. Se for o caso, eu faço, tá? Se não ficou claro, eu explico de novo, eu desenho, eu faço monitoria extra, tudo pra vocês aprenderem, gente, porque eu fiquei com muito remorso, porque eu acho que eu confundi mais do que ajudei, tá bom? Então é isso aí, até mais.